do Senhor Jesus Cristo, eu me chamo Nadaz e venho explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada é separada em 3 categorias: letras e escrituras sagradas, números, porque tudo na Bíblia é tempo e quantidade, matemática, e cores, o que explica as cores do fundo do cenário, e de nossas vestes santas, que são utilizadas somente para a atividade de santidade do nosso Senhor Deus. Não usamos e nem podemos usá-las no dia a dia, e o nosso trabalho é com essas 3 fórmulas, porque nós temos apóstolo e também sacerdote. E por nós termos as 2 autoridades espirituais que a Bíblia Sagrada nos permite ministrar essas 3 funções de onde nós estivermos, até seja onde for que você esteja, ou para onde você vá. Lembrando a todos vocês que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus Cristo. Leia e examine na Bíblia Sagrada em Mateus 10, 41, 42, Lucas 11, 41, 42, João 15, 15, e veja os benefícios que há em você se ajuntar conosco em um só Espírito. Por isso, seja fiel, como está escrito na Bíblia Sagrada. E o meu dever é cumprir a missão da Igreja Virtual, @Igreja dos Dons, e ministrar 14 livros e capítulos com orações e ser um canal para o Espírito Santo do Senhor Deus, falar ao coração de todos os 14 rebanhos escolhidos do Senhor, e dos que buscarem uma palavra revelada, que é um livro e um capítulo da Escritura Sagrada do Senhor Deus, para a sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Eu faço sorteio de livro da Bíblia Sagrada, que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês, pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus Cristo sempre tiveram sorteios, para que não houvesse manipulações de sentimentos, emoções ou interesses dos seres humanos, dando a total direção ao Senhor Deus para que foi feita a vontade dele, como é possível examinar entre as diversas passagens do Antigo ou Novo Testamento, em que houveram sorteios, os livros de Atos 1, 16 a 26, Levítico 16, com foco no versículo 8 a 10, 1 Crônicas, capítulos 24 e 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, 1 e 2, é no livro da sabedoria, em Provérbios 16, 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E atenção para o comunicado e também um convite que nós fazemos para todos vocês. Muita atenção, seja você também membro dessa igreja virtual, @a Igrejas e os Dons, escolhendo o número de 1 a 14, pois além de estar recebendo uma palavra revelada do Senhor Deus para a sua vida, também vai estar recebendo orações, além das realizadas durante as lives de segunda a sexta. Você estará recebendo orações todas as madrugadas e uma vez por semana orações diretamente de cima do monte, pelo sacerdote e apóstolo. E para ser membro dessa igreja virtual, basta você estar seguindo ou se inscrevendo, deixando nos comentários dizendo o seu nome e que você é membro da Igreja dos Dons. E diga qual o número de rebanho de 1 a 14 você faz parte. Lembrando que você pode continuar frequentando qualquer templo físico, igreja ou congregação. E o Senhor Jesus afirmou que aquele que não ajunta espalha, e o reino dividido não prospera. Mateus 12. E saiba que estamos oferecendo 10 milhões de reais em dinheiro para quem mostrar na Bíblia Sagrada de que estes ministérios de sorteios não são do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, e que não são mais eficientes do que os templos físicos de hoje em dia. Ou você, ou quem você trouxer para nós que provar isso, com base na Bíblia Sagrada, vai receber o prêmio de 10 milhões de reais em dinheiro. E essa é apenas uma das mais de 100 denúncias com um prêmio somado de mais de 730 milhões de reais, sem contar as mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, que o prêmio somado ultrapassa 1 bilhão de reais, para quem provar com base na Bíblia Sagrada de que estamos errados ou mentindo, ou que eles estão apresentando e praticando a verdade. Lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus eram todas através de cartas, as comunicações entre elas. Por isso, nós também utilizamos a internet como uma ferramenta de divulgar e anunciar a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus Cristo de forma ainda mais eficiente. Pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo, através de todas as redes sociais em que estamos ao vivo nesse momento, podem ter acesso à graça de Cristo. Com essas nossas atitudes, nós estamos dando a garantia para todos vocês de que jamais estarão perdendo o seu tempo, mas sim aumentando a sua fé para ter muita fé, também ao se ajuntar conosco. E também estamos aqui para fornecer a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos e nas empresas ou nos comércios.
Eles vão ter proteções quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscritos ou seguidores e ofertantes nesses ministérios do Senhor Jesus ou Cristo para conosco. Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar em Mateus 12, 25 e 30 a 32, Lucas 5, 14, Lucas 6, 38 e 40, Lucas 11, 41 e 42, Romanos 15, 16 a 18 e Provérbios 11, 25. E dependendo da rede social em que estiver nos assistindo, você vai encontrar as informações necessárias para ofertar na descrição dessa live. E em outras redes sociais você vai encontrar o vídeo fixado no perfil. E lembrando que além de amigos e discípulos do Senhor Jesus ou Cristo, nós também somos um grupo de empresários em que a inauguração dos templos físicos em todos os municípios do Brasil está levando muitos empregos, trabalhos, franquias, renda complementar financeira, consignações, cadastramento de casas no seu bairro e muito mais para todos que estão junto conosco ou querem se ajuntar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso. Vamos à oração para dar início ao sorteio dos 14 rebanhos escolhidos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal para ministrar a tua santa, forte e verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nessa live a tua paz, a tua graça e a tua alegria, para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nessa live da tua igreja virtual, @Igrejas e os Dons. Eu peço ao Espírito Santo, Senhor Deus, para tocar nos corações de todas as pessoas onde essa live alcançar, para seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, curtir, comentar e se juntar em um só Espírito junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ser ainda mais abençoados. Em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, e meu muitíssimo amém. Senhor Deus, eu peço ao Espírito Santo que use as minhas mãos para sortear todos os 14 capítulos, dentre os 66 livros da Bíblia Sagrada, para alimento espiritual, edificação, libertação e fortalecimento e proteção para todos os 14 rebanhos escolhidos do Senhor Jesus. Também peço ao Espírito Santo que use as minhas mãos para sortear todos os capítulos que serão ministrados agora, para levar a tua paz, a tua graça e a tua alegria através da tua santa palavra, que é viva, vida, Espírito e vivifica cada vida alcançada nessa live. É o que eu peço, já lhe agradeço em nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias, aleluia. E o meu muitíssimo amém. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Eu vou apresentar para vocês agora uma mensagem do nosso sacerdote e apóstolo para todos vocês, antes de começar o sorteio dos 14 rebanhos escolhidos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Prove na Bíblia Sagrada que eu estou mentindo e receba 120 milhões de reais em dinheiro. Examine os livros de Filipenses 4, foco 9 a 19 e Apocalipse 22, foco 2 e 11 e 12 e 18 e 19. Lucas, capítulo 6, versículo 38. E nós afirmamos que o líder e apóstolo Paulo, que foi o maior de todos os apóstolos, ofertava ao sacerdote. Então, examine quem é o sacerdote do seu líder e veja a quem ele está ofertando. E aproveite para entregar suas ofertas diretamente a mim, que sou um sacerdote. Pois saiba que isso é a melhor coisa que você vai estar fazendo, tanto para você, como também para sua família e seus negócios. Abençoados e abençoadas, eu, apóstolo e sacerdote, bendito e bem-aventurado Marcos, eu saúdo a todos com a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, o Filho do Senhor Deus, o verdadeiro. Muita atenção, está escrito que o ser humano tem que crer no Senhor Deus, como está escrito. João 7, versículo 38. E como está escrito na Bíblia Sagrada, eu sou um apóstolo e também um sacerdote da linhagem dele. E um dos meus frutos é estar jejuando há mais de 20 anos, no mínimo 15 horas por dia, sem faltar nenhum, com mais de 2 horas de orações de joelhos todos os dias, de madrugada, sem faltar nenhum dia, junto com o jejum, para expulsar toda a casta de espírito do mal, como está escrito em Marcos 9, versículo 28
e 29. Está escrito também que eu sou um altar e casa do Senhor Deus, para você entregar as suas ofertas e seus dízimos. Leia Mateus 23, 19 a 21 e 23. João, capítulo 2, versículo 19 a 21. O Senhor Jesus, o Cristo, afirmou em Lucas, capítulo 11, 41 e 42, que a oferta, ela limpa você ou a quem você quiser beneficiar, e até a tudo o que você possuir. Também entregue a sua oferta e dízimos sobre essa palavra para você receber recursos financeiros ou para curas ou para libertações. Entregue a mim, que sou um sacerdote, para ser recompensado, como está escrito em Mateus 25, de 14 a 30. Seja fiel para ter 100 vezes mais, como o Senhor Jesus disse. Confira em Marcos 10, 27 a 30, foco 30. E diga só seu primeiro nome, sua cidade, seu estado e o seu país, caso esteja fora do Brasil, para ser colocado no livro de oração para os irmãos. Seja bem-vindo. Vamos dar início ao sorteio dos 14 rebanhos escolhidos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E hoje os rebanhos que eu falarei primeiro são os rebanhos de número par. Logo após eu falarei o ímpar. Seja você também parte desse rebanho, escolha seu número. O número de 1 a 14. Assim, todos os dias de segunda a sexta você receberá um livro e um capítulo da Escritura Sagrada do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, para a sua meditação. Vamos já iniciar o sorteio dos rebanhos. Rebanho de número 2 e número 13. 2 e número 13. Escolha o seu número de rebanho. Ezequiel, com 48 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Ezequiel. Capítulo 17. Ezequiel, capítulo 17. Ezequiel, capítulo 17, para os escolhidos de número 2. E Ezequiel, capítulo 18, para os escolhidos de número 13. Vamos à oração. E a oração é a oração de número 5. Senhor Deus, o Todo-Poderoso, eu peço que todas essas vidas, essas famílias, esses lares, essas empresas e esses veículos que estiverem em um só Espírito junto conosco recebam a paz, a graça, a alegria, a prosperidade do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, e que sejam livres de toda depressão e opressão do mal, com o poder do nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Ezequiel, capítulo 17. Lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu vou ler somente 7 versículos, mas é necessário que você leia o capítulo todo para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo do nosso Senhor para a sua presença aonde você estiver. Ezequiel, capítulo 17, que contém 24 versículos. Duas águias e uma videira. Veio a mim a palavra do Senhor, filho do homem. Propõe uma alegoria e usa de uma parábola para com a nação de Israel. E disse:
Assim diz o Senhor Deus, uma grande águia de grandes asas, de farta plumagem, cheia de penas de várias cores, veio ao Líbano e levou o mais alto ramo de um cedro. Arrancou a ponta mais alta dos seus ramos e a trouxe a uma terra de comércio, pondo na cidade de comerciantes. Tomou da semente da terra e a lançou no campo fértil. Plantou como um salgueiro junto a muitas águas. Ela brotou e tornou-se uma videira muito larga, de pouca altura, virando-se para a águia dos seus ramos, mas as suas raízes ficaram debaixo dela. Tornou-se uma videira produzindo ramos e brotos. Houve ainda uma outra grande águia de grandes asas e cheia de penas. Esta videira lançou para elas as suas raízes, estendeu para ela os seus ramos, desde o lugar em que estava plantada, para que a regasse. Escolhidos de número 12 e número 3, 12 e número 3. O livro é o livro de Esdras, com 10 capítulos. Capítulo 7. Esdras, capítulo 7. Para o Esdras, capítulo 7, para os escolhidos de número 12. E Esdras, capítulo 8, para os escolhidos de número 3. Glórias ao Senhor Deus. O capítulo 7 do livro de Esdras contém 28 versículos. Esdras vem a Jerusalém. Passadas essas coisas, no reinado de Artaxerxes, rei da Pérsia, Esdras, filho de Seraías, filho de Azarias, filho de Uquias, filho de Salum, filho de Zadok, filho de Aitube, filho de Amarias, filho de Azarias, filho de Maraiote, filho de Zeraías, filho de Uzi, filho de Buque, filho de Abizua, filho de Finés, filho de Eleazar, filho de Arão, o sumo sacerdote. Este Esdras subiu de Babilônia, ele era escriba, hábil na lei de Moisés, dada pelo Senhor Deus de Israel. O rei lhe deu tudo o que lhe pedira, segundo a boa mão do Senhor Deus que estava sobre ele. Também subiram a Jerusalém alguns dos filhos de Israel, dos sacerdotes, dos levitas, dos cantores, dos porteiros e dos servidores do templo, no 7º ano do rei Artaxerxes. Vamos aos próximos rebanhos. Rebanho dos escolhidos de número 4 e número 11. 4 e número 11. Vamos ao livro. E o livro é o livro de 2 Coríntios, com 13 capítulos. Capítulo 8. 2 Coríntios, capítulo 8, para os escolhidos de número 4. E 2 Coríntios, capítulo 9, para os escolhidos de número 11. E a oração é a oração 4. Senhor Deus, nosso Pai Celestial, peço ao Senhor que haja libertação e purificação de todas essas vidas, essas famílias, esse lar, essa empresa e esse veículo, de toda miséria, de toda depressão e toda opressão maligna. Onde chegar agora a tua santa palavra sendo ministrada, e todo mal sai em retirada pelo poder do nome santo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, e eu dou glórias e aleluia, e o meu muitíssimo amém. Segunda Coríntios, capítulo 8, que contém 24 versículos. A colheita para os santos pobres de Judeia. E agora, irmãos, vos fazemos conhecer a graça do Senhor Deus dada às igrejas da Macedônia.
Em muita prova de tribulação houve abundância do seu gozo, e a sua profunda pobreza transbordou em riquezas da sua generosidade. Pois segundo as suas posses, o que eu mesmo testifico e ainda acima delas, deram voluntariamente, pedindo-nos com muito rogos o privilégio de participarem deste serviço que se fazia para com os santos, e não somente fizeram como nós esperávamos, mas a si mesmo, que deram primeiro ao Senhor e depois a nós pela vontade do Senhor Deus, de maneira que exortamos Tito que, como começou assim também acabe esta graça entre vós. Portanto, assim como em tudo tendes abundância em fé, em palavra, em conhecimento, em todo zelo, e no vosso amor para conosco, assim também sobressaí nesta graça. Escolhido de número 14 e número 1. 14 e número 1. O livro é o livro de Tito, com 3 capítulos. Capítulo 2. Tito, capítulo 2, para os escolhidos de número 14. Título, capítulo 3, para os escolhidos de número 1. O capítulo 2 do livro de Tito contém 15 versículos. Exortações a diversos grupos. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina, exorta os velhos e que sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na constância. As mulheres idosas, semelhantemente, sejam sérias no seu viver, como convém a santas, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestre no bem. Então poderão ensinar as mulheres mais novas a amar seus maridos e filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas e submissas a seu marido, para que a palavra do Senhor Deus seja difamada. Não seja difamada. Exorta semelhantemente os jovens a que sejam moderados em tudo, te dá, por exemplo, de boas obras. Na doutrina mostra integridade e reverência. Escolhidos de número 10 e número 5, 10 e número 5. Vamos ao livro. E o livro é o livro de Êxodo, com 40 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Êxodo. Capítulo 10. Êxodo, capítulo 10, para os escolhidos de número 10. E Êxodo, capítulo 11, para os escolhidos de número 5. E vamos à oração. E a oração é a oração 9. Senhor Deus, nosso Santíssimo Pai Celestial, onde quer que chegue essa palavra, essa ministração da tua santa palavra, chegue também a paz, a graça, a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E liberte de todo mal, de toda obra do mal, todas as áreas dessas vidas que estão junto conosco nessa igreja virtual do nosso Senhor Deus, para que verdadeiramente veja a honra e a glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, através do ministério do Senhor Deus para conosco. Glórias e aleluia, e o meu muitíssimo amém. Êxodo, capítulo 10. Que contém 29 versículos, a praga dos gafanhotos. Depois disso, o Senhor a Moisés, vai ao faraó, pois endureci o seu coração e o coração dos seus oficiais para fazer estes meus sinais no meio deles. E para que contes aos teus filhos e aos filhos de teus filhos as coisas que eu fiz no Egito, e os meus sinais que eu operei entre eles, e para que saibais que eu sou o Senhor. Foram Moisés e Arão a Faraó e lhe disseram: assim diz o Senhor, Deus dos Hebreus, até quando recusarás humilhar-te diante de mim? Deixa ir o meu povo para que me sirva, do contrário te recusareis. Deixe ir o meu povo, trarei amanhã gafanhotos ao teu território. Eles cobrirão a face da terra de modo que não se poderá ver o solo. Comerão o resto do que escapou. O que vos ficou da saraiva comerão todas as árvores que vos crescerem no campo. Encherão teus palácios, as casas dos teus oficiais e a casa de todos os egípcios, como nunca viram teus pais,
nem os pais de teus pais, desde o dia que eles apareceram sobre a terra até o dia de hoje. Moisés virou-se e saiu da presença do faraó. Então os oficiais de Faraó lhe disseram: até quando este homem nos há de ser uma ameaça? Deixa aí os homens para que sirvam ao Senhor, o seu Deus, ainda que não sabe que o Egito está destruído. Escolhido de número 8 e número 7. 8 e número 7. Daniel, capítulo 12. Vamos ao capítulo do livro de Daniel. Daniel, capítulo 5, para os escolhidos de número 8. E Daniel, capítulo 6, para os escolhidos de número 7. Daniel, capítulo 5, com 31 versículos. A escrita na parede: o rei Belsassar deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes e bebeu vinho. Na presença dos 1000, havendo Belsassar provado o vinho, mandou trazer utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tinha tirado do templo que estava em Jerusalém, para que bebessem neles o rei, os seus grandes, as suas mulheres e concubinas. Então trouxeram os objetos de ouro que foram tirados do templo do Senhor Deus, que estavam em Jerusalém, e beberam neles o rei, os seus grandes, as suas mulheres e concubinas. Beberam o vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. Na mesma hora, apareceram os dedos de mão de homens que escreviam em frente do castiçal no reboco. Da parede do palácio real, o rei via a parte da mão que estava escrevendo. Então se mudou o semblante do rei e os seus pensamentos perturbaram a junta dos seus lombos. Se relaxaram e os seus joelhos bateram um no outro. Ordenou o rei a alta voz que lhe trouxessem encantadores, os astrólogos e os feiticeiros, e disse o rei aos sábios de Babilônia: qualquer que lê essa escritura e me declarar a sua interpretação será vestido de púrpura, terá uma cadeia de ouro ao pescoço e será no reino terceiro dominador. Escolhido de número 6 e número 9. Marcos, com 16 capítulos. Vamos ao capítulo. Capítulo 5. Vamos à oração 3. Santíssimo Senhor Deus e Todo-Poderoso, que através do poder da tua santa e forte palavra sendo ministrada, que saia agora todo espírito imundo e maligno, seja onde estiver, e essa vida, essa família, esse lar, essa empresa e esse veículo sejam todos livres em o nome santo dos santos do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias e aleluia e o meu muitíssimo amém. Marcos capítulo 5. Para os escolhidos de número 6, e Marcos capítulo 6, para os escolhidos de número 9. O capítulo 5 do livro de Marcos contém 43 versículos. O endemoniado Gerazeno. Chegaram ao outro lado do mar, a província dos Gerazenos. Descendo ele do barco, saiu-lhe ao encontro dos sepulcros um homem possesso de espírito imundo, o qual morava nos sepulcros e mesmo com cadeias não os podiam prender, pois tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias foram eles feitas em pedaços e os grilhões em migalhas,
e ninguém podia dominá-lo. Andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, ferindo-se com pedras. Quando ele viu o Senhor Jesus de longe, correu e adorou, clamando em alta voz: Que tenho eu contigo, Senhor Jesus, Filho do Senhor Deus Altíssimo? Rogo-te pelo Senhor Deus que não me atormentes. Glórias ao Senhor Deus. O livro de Tiago, com 5 capítulos. Vamos ao capítulo de Tiago. Tiago, capítulo 3. É o 8º livro de hoje. O capítulo 3 do livro de Tiago contém 18 versículos. A guarda da língua. Meus irmãos, não sejais muito de vós, mestres, sabendo que receberemos um juízo mais severo. Todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeçar em palavra, esse homem é perfeito e capaz de resfriar todo o corpo. Ora, quando pomos freios na boca dos cavalos para que nos obedeçam, conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vede também os navios que, sendo tão grandes e levados por impetuosos ventos com um pequenino leme, se voltam para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também a língua é um pequeno membro, mas se gaba de grandes coisas. Vede quão grande bosque um tão pequeno logo incendeia. A língua também é fogo, mundo de iniquidade situada entre os nossos membros. Ela contamina todo o corpo, inflama o curso da natureza e é, por sua vez, inflamada pelo inferno. Toda espécie de feras, de aves, de répteis e de animais se doma e tem sido domada pelo gênero humano. Vamos, antes de eu sortear o próximo livro e o próximo capítulo, eu irei apresentar a mensagem da filha do sacerdote e apóstolo, que explicou com mais detalhes as palavras e intenções do nosso sacerdote e das nossas 2 igrejas virtuais. Muita atenção! Se provar na Bíblia Sagrada que nós estamos mentindo, vai receber 120 milhões de reais em dinheiro. Examine com muita atenção na Bíblia Sagrada os livros de Mateus capítulo 25, versículos 31 a 46, Mateus capítulo 8, versículos 1 a 13, Lucas capítulo 11, versículos 41 e 42 e Apocalipse capítulo 22, versículos 18 e 19. E saiba que nós vamos abrir igrejas físicas em todos os municípios do Brasil. Então atenção, pois todos os políticos, sendo eles vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores, vão voltar das férias. E as igrejas virtuais têm discípulos em todos os estados do Brasil. Mas precisamos mostrar às autoridades políticas o interesse da população nesses grandes benefícios, que chegam com as inaugurações de nossos templos físicos, mostrando as ofertas em cada município e cidade no Brasil, feitas pelos moradores, independente do valor, seja R$1 ou R$1 bilhão. Ajude a você, as pessoas do seu município e a nós, fazendo as suas ofertas e convidando também os outros de outras cidades, inclusive, para fazerem suas ofertas também. Saiba que nós também vamos dar uma ajuda de 2% a 100% em dinheiro no seu consumo, seja você rico ou pobre, independente do segmento religioso de fé ou do seu grau de escolaridade, para acabar com a fome e levar a boa alimentação e saúde para o corpo, a alma e o espírito. Examine Mateus capítulo 25, versículos 31 a 46, Mateus capítulo 8, versículos 1 a 13, Lucas capítulo 11, versículos 41 e 42 e Apocalipse capítulo 22, versículos 18 e 19. E confira como todas as nossas atividades estão firmadas na Bíblia Sagrada. E entre em contato conosco no privado de nossos perfis oficiais, deixando seu nome, sua cidade, seu estado e dizendo apenas "eu fiz", para ser colocado no livro de orações e receber orações todas as madrugadas e toda semana, também de madrugada, orações diretamente de cima do monte. E se for muito para você competir conosco na Casa dos Milhões, faça um desafio na Casa dos Milhares. E nós iremos examinar se vale a pena nós aceitarmos o seu desafio.
e anuncie essa mensagem de número 65 dentre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos. E verifique todos os outros vídeos com essa mesma hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja ela financeira ou espiritual. E se você quiser mais detalhes ou tirar suas dúvidas, acompanhe nossas lives de segunda a sexta, 12 minutos antes das 7 horas da noite, comigo no @MillerOfertadinho. Vamos dar início ao sorteio. Ao nono livro de hoje, que é o livro de Joel, com 3 capítulos. Joel, capítulo 2, vamos à oração. A oração é a oração 7. Santíssimo Senhor Deus, o Todo-Poderoso, eu peço agora que haja a expulsão de todo espírito mau, de todo ser maligno que trabalha contra a tua santa palavra, para que o santíssimo nome do Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, seja ainda mais exaltado e ainda mais glorificado, através do teu ministério, dessa tua igreja virtual, @ Igrejas e os Dons, e todas essas vidas que estão junto conosco, vejam a sua luz brilhar, e libertar todos os setores da vida que principalmente são fiéis ao Senhor, e estão escritos em todas as tuas igrejas virtuais. É o que eu peço, em nome do Senhor Jesus, e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Vamos à leitura do capítulo 2 do livro de Joel. Vamos à ministração do capítulo 2 do livro de Joel, que contém 32 versículos. Tocai a trombeta em Sião e dai o alarme no meu santo monte. No meu monte santo, perdão. Tremam todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem e já está perto, dia de trevas e de escuridão, dia de nuvem e de trevas e de espessas. Como a alva espalhada sobre os montes vem um povo grande e poderoso, qual desde o tempo antigo nunca houve, nem depois dele haverá. Pelos anos adiante, de geração em geração, diante dele um fogo consome. Atrás dele uma chama brasa, diante dele a terra, e como o jardim do Éden, atrás dele um desolado deserto, sem nada lhe escapará. A tua aparência é como a de cavalos, correm como cavaleiros, como o estrondo de carros. Sobre os cumes dos montes vão eles saltando como o ruído da chama de fogo que consome o restolho. Como um povo poderoso posto em ordem de combate, diante dele temem os povos. Todos os rostos empalidecem, como valentes correm. Como homens de guerra sobem os muros, vai cada um nos seus caminhos e não se desvia da sua fileira. O livro é o livro de Atos, com 28 capítulos. Atos, capítulo 25. É o 10º livro de hoje. Capítulo 25 do livro de Atos contém 27 versículos. Sejam todos muito, muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. O capítulo 25 do livro de Atos contém 27 versículos. Paulo apela para César. 3 dias depois de entrar na província, Festo subiu a Cesareia, Jerusalém, onde os principais sacerdotes e os dirigentes dos judeus compareceram perante ele. Com acusações contra Paulo, rogaram-lhe, pedindo-lhe como favor,
contra Paulo que o fizesse vir a Jerusalém, armando ciladas para o matarem no caminho. Festo, porém, respondeu que Paulo estava detido em Cesareia, o que ele brevemente partiria para lá. Portanto, disse: desçam comigo alguns dos vossos dirigentes, se neste homem houver algum crime, acuse-no, não se demorando entre eles mais de 10 dias, desceu a Cesareia. No dia seguinte, assentou-se no tribunal e mandou que trouxessem Paulo. Chegando ele, cercaram-no os judeus que haviam descido de Jerusalém, trazendo contra Paulo muitas e graves acusações que não podiam provar. Cantares, com 8 capítulos. Capítulo 2. Cantares, capítulo 2. Vamos à oração, que é a oração 8. Em o nome santo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, eu ordeno agora que todo espírito imundo, toda depressão e que toda opressão maligna que estiver agora, onde a santa palavra do nosso Senhor Deus estiver, através da internet, que saia agora junto com todas as suas obras malignas, em o nome santo dos santos do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. E essas vidas vejam agora a diferença do justo e do ímpio, e daqueles que verdadeiramente servem ao Senhor Deus, como está escrito em Malaquias, capítulo 3, versículo 18. Em nome do Senhor Jesus Cristo, glórias e aleluia, e o meu muitíssimo amém. Glórias ao Senhor Deus. Cantares, capítulo 2. Cantares, capítulo 2. Eu sou a rosa de Saron, lírio dos vales. Qual o lírio entre os espios, tal é a minha amada entre as donzelas. Qual a macieira entre as árvores do bosque, tal é o meu amado entre os jovens. Desejo muito a sua sombra e debaixo dela me assento. Seu fruto é doce ao meu paladar. Levou-me à sala do banquete, o seu estandarte sobre mim é o amor. Sustentai-me com passas, confortai-me com maçãs, pois desfaleço de amor. A sua mão esquerda esteja debaixo da minha cabeça e a sua mão direita me abrace. Eu vos faço jurar, ó filha de Jerusalém, pelas gazelas e corça do campo, que não acordeis nem desperteis o meu amor, até que ele o queira. O livro é o livro de Gálatas, com 6 capítulos. Gálatas, com 6 capítulos. Capítulo 4. Gálatas, capítulo 4, é o 12º livro de hoje. Gálatas, capítulo 4, contém 31 versículos. O evangelho isenta-nos da lei, digno que todo tempo que é o herdeiro é menino e nada difere do escravo, ainda que seja senhor de tudo, ele está debaixo de tutores e administradores até o tempo determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão, debaixo do regimento do mundo. Vindo, porém, à plenitude dos tempos, o Senhor Deus enviou seu Filho nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Porque sois filhos, o Senhor Deus enviou ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama Abba, Pai. Assim que já não és mais escravo, mas filho, e se és filho, és também feito herdeiros pelo Senhor Deus.
O livro é o livro de Obadias, com um capítulo. Vamos à oração. E a oração é a oração de número 2. Senhor Deus, eu peço que haja agora a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Chegando agora com essa ministração da tua santa palavra, livrando essa vida, essa família, esse lar, essa empresa e esse veículo de toda opressão do mal. É o que eu peço e já lhe agradeço em nome santo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Eu dou glórias e aleluia. E o meu muitíssimo amém. Obadias, que contém 21 versículos, visão de Obadias, assim diz o Senhor Deus a respeito de Edom. Ouvimos a mensagem do Senhor, foi enviada às nações o mensageiro dizendo: levantai-vos, levantemo-nos contra Edom para a guerra, eis que te farei pequeno entre as nações, tu serás totalmente desprezado, a soberba do teu coração te enganou, ó tu que habita nas fendas das rochas, na tua alta morada, que diz no teu coração, quem te derrubarás em terra? Embora te eleves como águia e ponhas teu ninho entre as estrelas, dali te derrubarei, diz o Senhor. Se viesse a ti ladrões ao assaltante de noite, como está destruído, não furtariam somente o que lhe bastasse. Se a ti viesse os que colhem uvas, não deixariam alguns cachos, como foram rebuscados os bens de Esaú, como foram esquadrinhados os seus tesouros escondidos. Todos os teus aliados te levaram para fora dos teus limites. Os que desfrutam da tua paz te enganaram e prevaleceram contra ti os que comem o teu pão. Debaixo de ti porão uma armadilha. Não há em Edom entendimento. Glórias ao Senhor Deus. Eu vou ler para vocês agora uma das mais de 100 denúncias que as igrejas virtuais e canais estão apresentando, que estão oferecendo dinheiro para quem provar com base na Bíblia Sagrada que estamos errados ou mentindo. Isso é para que todos vocês vejam a sinceridade, transparência, profundidade, conhecimento e entendimento, que é superior ao entendimento, a profundidade do conhecimento e entendimento, que é superior ao conhecimento que nós temos sobre a Escritura Sagrada. Mas lembrando que para participar, basta a tua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem, com essa proposta disponível em nossos canais. As denúncias são mais de 100, sendo essa a denúncia de número 61, e os valores somados para quem provar que são mentiras já ultrapassa mais de 730 milhões de reais. Muita atenção, a nenhuma igreja foi dada autoridade para falar mal de autoridades políticas que são vereadores, deputados estaduais, deputados federais, senadores, prefeitos, governadores e presidentes. E atenção, se você e sua igreja falam mal deles, isso está acrescentando atividades e atitudes contra os mandamentos do Senhor Deus e as escrituras da Bíblia Sagrada, pois está escrito que todas as pragas e maldições vão ir sobre aqueles que têm essas atividades e atitudes. Se você ou quem você trouxer para nós que provar com base na Bíblia Sagrada que essa denúncia e as 12 igrejas virtuais estão mentindo e que você não está adulterando os livros de Mateus 23, com foco no versículo 15, Apocalipse 22, com foco nos versículos 18 e 19, vai receber um prêmio de 20 milhões de reais em dinheiro. E anuncie essa mensagem, número 22, entre as mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, e verifique todos os outros vídeos com essa mesma hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. E eu vou ler mais uma denúncia, que a denúncia é a denúncia 99. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Então eles também lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Então lhe responderá, dizendo: em verdade vos digo que quando a um destes pequeninos não fizestes a mim, e irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Nesses trechos do livro de Mateus, capítulo 25, o Senhor Jesus está demonstrando como será no juízo final e o que irá acontecer com aqueles que, mesmo os chamando de Senhor, não amaram aos pequeninos irmãos em nome do Senhor Jesus. Se o juízo fosse agora, entre quais você estaria?
entre os bodes que serão condenados junto com o diabo e seus anjos por causa da ausência de boas obras e bons frutos, em nome do Senhor Jesus, ou entre os justos que praticam a justiça do Senhor, em nome dele, com obras, frutos, atividades e atitudes, que serão chamados de benditos do Pai e possuir por herança o reino preparado desde a fundação do mundo. Muita atenção se o seu líder provar para nós da Bíblia Sagrada que você vai estar entre as ovelhas benditas através do segmento religioso de fé na Bíblia Sagrada que ele está te conduzindo, sem que nós, das 12 igrejas virtuais, sejamos necessários, vai receber 200 milhões de reais em dinheiro. Mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica, a partir da data de lançamento da primeira mensagem com essa proposta disponível em nossos canais. E essa é a denúncia de número 99, dentre as mais de 100 denúncias, com um prêmio somado de mais de 730 milhões de reais em dinheiro. Para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras ou que eles estão apresentando e praticando a verdade. E se for muito para você competir conosco na Casa dos Milhões, faça um desafio na Casa dos Milhares e iremos examinar se vale a pena nós aceitarmos o seu desafio. E anuncie essa mensagem número 60, dentre as mensagens com a hashtag Anunciar Mensagem dos Séculos. E verifique todos os outros vídeos com essa mesma hashtag Anunciar Mensagem dos Séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. E vamos ao 14º livro de hoje. É o livro de Juízes, com 21 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Juízes. Capítulo 6. Juízes, capítulo 6. Enquanto eu vou ministrando o capítulo 6 do livro de Juízes, vocês vão mentalizando o número de 1 a 14. Pois após a finalização da ministração, eu irei sortear 14 livros e capítulos que dará total liberdade ao Espírito Santo de verdade falar ao coração de todos vocês nesse momento. Juízes capítulo 6, que contém 40 versículos. A opressão dos midianitas, os filhos de Israel, porém, fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. Prevalecendo o poder dos midianitas contra Israel, fizeram os filhos de Israel para si por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, as cavernas e as fortalezas. Sempre que Israel semeava, subiam contra ele os midianitas, os amalequitas, e também os filhos do Oriente. Contra eles se acampavam e destruíram o produto da terra até chegarem a Gaza. E não deixavam mantimentos, ovelhas, bois, nem jumenta em Israel. Subiam com os seus rebanhos e tendas como um enxame de gafanhotos. Eram tão numerosos que não se podiam contar. Nem a eles, nem aos seus camelos entravam na terra para destruir. Assim Israel se enfraqueceu tanto com a presença dos midianitas que os filhos de Israel clamavam ao Senhor, clamando eles ao Senhor por causa dos midianitas. Eu peço que vocês mentalizem, que vocês escolham o número de 1 a 14, pois o livro e o capítulo que será sorteado será para dar total liberdade ao Espírito Santo do Senhor Deus falar ao seu coração nesse momento. Mentalize, escolha o número de 1 a 14, pois o livro e o capítulo que será sorteado será para dar total liberdade ao Espírito Santo falar ao seu coração. Você que mentalizou o número 2, a mensagem para você está no livro de Ezequiel, capítulo 17. Você que mentalizou, escolheu o número 10, a mensagem está no livro de Esdras, capítulo 7. Você que mentalizou, escolheu o número 4, a mensagem está no livro de 2 Coríntios, capítulo 8. Você que mentalizou, escolheu o número 8, a mensagem está no livro de Tito, capítulo 2. Você que mentalizou, escolheu o número 6, a mensagem está no livro de Êxodo, capítulo 10. Você que mentalizou, escolheu o número 14, a mensagem está no livro de Daniel, capítulo 5.
Você que mentalizou, escolheu o número 3, a mensagem está no livro de Marcos, capítulo 5. Você que mentalizou, escolheu o número 5, a mensagem está no livro de Tiago, capítulo 3. Você que mentalizou, escolheu o número 13, a mensagem está no livro de Joel, capítulo 2. Você que mentalizou, escolheu o número 11, a mensagem está no livro de Atos, capítulo 25. Você que mentalizou, escolheu o número 12, a mensagem está no livro de Cantares, capítulo 2. Você que mentalizou, escolheu o número 7, a mensagem está no livro de Gálatas, no capítulo 4. Você que mentalizou, escolheu o número 1, a mensagem está no livro de Obadias. E você que mentalizou, escolheu o número 9, a mensagem está no livro de Juízes, capítulo 6. E eu vou ler mais um aviso para todos vocês. Muita atenção a todos que são ofertantes e dizimistas neste ministério do Senhor Jesus Cristo para conosco, pois vocês irão se surpreender com as grandes portas abertas para vocês. Lembre-se de pedir também um dos templos físicos em sua região e de continuar ofertando e dizimando nessa obra, guardando os comprovantes dependentes do valor. Porque todos que se apresentarem em nossos templos físicos com comprovante das ofertas e dízimo, independente do valor, terão prioridade em todas as bênçãos e benefícios que chegam junto com as inaugurações de nossos templos físicos em todos os municípios do Brasil. Pois nós damos a garantia de tudo que você fizer em nome do Senhor Deus para junto conosco, nada disso será em vão. E como o Senhor Jesus afirmou em Lucas 6,38, dai-se-vos a boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Então lembre-se também de pedir às autoridades políticas e empresários da sua região para eles levarem um dos templos físicos para seu bairro, seu município, seu estado ou país. E assim serão todos muitíssimos abençoados. E eu vou ler agora para vocês a revelação dessas denúncias. Essas denúncias te trazem no mínimo de 4 fórmulas para você agir com elas. Em primeiro lugar, examinar a si mesmo. Em segundo lugar, examinando a sua fonte de segmento de fé espiritual religioso. Em terceiro lugar, agir defendendo pessoas que estão sendo vítimas de segmento de fé de forma errada. Quarto lugar, para você ter material de trabalho para você agir e assim receber as recompensas. Examine Mateus 16, versículo 24 a 27 e João capítulo 15. E também de lutar contra as 4 atividades que são iniquidade, piedade, anticristo e seita, pois são mandamentos do Senhor Jesus. Examine Mateus 5, 7, 13, 15 e 23 e João capítulo 7. E eu vou repetir para vocês os números que foram sorteados. Você que mentalizou o 2, Ezequiel 17, o 10, Êxodo 17, o 4, 2 Coríntios 8, o 8, Tito 2, o 6, Êxodo 10, o 14, Daniel 5, o 3, Marcos 5, o 5, Tiago 3, o 13, Joel 2, o 11, Atos 25, o 12, Cantares 2, o 7, Gálatas capítulo 4, o 1, Obadias, o 9, Juízes capítulo 6. Muita atenção nos benefícios e importância em você ser seguidor, inscrito, membro ou ofertante de uma das 12 igrejas virtuais e também de você interagir com as 12 igrejas virtuais, seguindo, se inscrevendo, curtindo, comentando, compartilhando e principalmente escolhendo o número para receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação, além de receber orações todos os dias de madrugada pelo sacerdote e após uma vez por semana orações diretamente de cima do monte. Você também tem a flexibilidade nos horários, desde as 6 horas e 48 minutos da manhã, na parte da tarde, a partir das 16 horas e 48 minutos, na @IG1 318 37 300, e até 1 hora e 12 minutos da madrugada, na @Igrejas Benditas, para buscar ao Senhor Deus, seja onde estiver, e receber orações, ministrações e revelações das Escrituras Sagradas, para você adquirir conhecimento e material de trabalho, para fazer a sua obra para com o Senhor Deus e receber as recompensas. Examine Mateus 16, versículo 24 a 27 e João capítulo 15. E também vai receber base da Bíblia Sagrada concedida pelo Senhor Deus diretamente para você e assim você orar corretamente, para após fazer a sua obra receber a verdadeira esperança do Senhor Jesus em sua vida e ser edificado, limpo, liberto e protegido contra toda obra do mal.
Todos os horários de início e fim de todas as lives estão seguindo de acordo com a numerologia da Bíblia Sagrada. E dependendo da rede social, o link dos horários das lives, das igrejas virtuais e outras informações importantes vão estar na descrição do vídeo. Em outras redes sociais, abre o perfil, clicando na foto ou no nome da igreja que está aparecendo na tela e vá na aba de seguindo, onde você encontrará as 12 igrejas virtuais, ministérios e canais. E lembre-se de conferir todas as mais de 100 denúncias apresentadas nos canais, incluindo as mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeiro ou espiritual. E cada uma delas valem desde 12 milhões de reais até 200 milhões de reais para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras. E se você quiser levar um dos templos físicos para a sua região, seja seu bairro, seu município, seu estado ou país, basta entrar em contato conosco através do privado de uma das redes sociais e a produção vai estar retornando o contato com as informações necessárias e tirando as suas dúvidas. Lembrando que conosco os obreiros recebem o seu salário, as pessoas têm acesso a comer, beber, dormir, vestir, calçar, secretarias de empregos e trabalhos e oportunidades e recursos para fazer a sua obra para com o Senhor Deus, além de todos terem a oportunidade de pregar. Independente do seu segmento de fé espiritual ou religioso, desde que pregue 100% as escrituras da Bíblia Sagrada. E tudo isso é como o Senhor Deus manda e está determinado nas escrituras sagradas. Eu agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui no Brasil e também vocês de Portugal, Estados Unidos, Angola, Moçambique, Índia, Rússia, México, África do Sul, Espanha, Paraguai, Alemanha, Turquia, vocês da Colômbia, da Rússia, do Japão, da França, Bangladesh, da Itália, da Argentina, Canadá, Inglaterra, Uruguai, Chile e todos que nós ainda não sabemos que acompanham as lives de segunda a sexta, de todas as 12 igrejas virtuais, ministérios e canais. E assim sejam todos muitíssimos abençoados com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias e aleluia. E o meu muitíssimo amém.